Então, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Vamos nos alimentar um pouco da palavra? Vamos alimentar. Ontem nós falamos aqui, respondendo uma pergunta, né? Quando o caminho acaba, e aí o que você faz? E a gente aprendemos o que nós devemos fazer. Hoje eu quero falar um pouco, depois que o povo passa ali do Mar Vermelho, Deus submete ao povo a um segundo teste. Grave isso, tá, amados? Grave isso. Todas as promessas de Deus, mas toda mesmo, elas passam por algumas condições. Tem promessa que tem uma condição para se cumprir. Tem outras promessas que tem 2, outras tem 3, outras tem 4. Lembra de Naamã? A promessa que Deus fez a Naamã tinha 7 condições. 7. As condições mergulha no rio 7 vezes. Ele tinha que mergulhar. Se ele não mergulhasse, não ia ter milagre. Deus ele não era obrigado a cumprir a promessa. Por quê? Porque ele não fez o que Deus mandou ele fazer. Então, as promessas de Deus, a maioria delas vem com uma determinada condição. Agora, o domínio de Deus, entenda isso aqui. O domínio de Deus, o desígnio de Deus, a condição de Deus na minha vida está submetido a provas que são a teste. E eu vou explicar para os irmãos como é que funciona isso. O que é prova? Prova nada mais, nada menos é que a palavra traduzido é a mesma coisa que demonstração ou teste para que saibamos que somos dignos das promessas que Deus nos fez. Então, ele sabe que você é digno? Sim. Só que às vezes a gente não sabe. E aí Deus vai trabalhar a sua mentalidade. Ele vai trabalhar o seu coração. Ele vai te dar experiência. Entende? Todos aqueles que ouviu Deus, que teve um contato com Deus, que viu o cumprimento da palavra de Deus na vida deles, essas pessoas têm agora experiência com Deus. Lembra do que Jó falou? Eu conhecia Deus de ouvir falar. Ou seja, Jó tinha anúncio de Deus. Jó tinha ouvido falar de Deus, mas ele não tinha experiência. Ele nunca tinha ouvido a voz, ele nunca tinha visto Deus trabalhando na vida dele ali no peculiar, entende? Até que ele foi submetido a uma grande prova. A prova de Jó foi uma prova quente, tá? Uma prova difícil. Jó tirou uma nota boa. Então, quando Deus estiver te testando, ou quando você estiver passando numa prova, não te preocupa com a prova. Entenda isso aqui, presta atenção. Não se preocupa com a prova, se preocupa com a nota que você vai tirar na prova. Por exemplo, lá no colégio, estamos estudando o ensino fundamental. Saindo do fundamental para o médio, você faz uma prova, sim ou não? Entrou no médio, vai sair do médio, aí tem que fazer uma prova. Entrei no técnico. Para sair do médio para o técnico, tem que fazer uma prova. Eu vou fazer a faculdade. Para sair do técnico para a faculdade, você também tem que fazer uma prova. Então, a vida do ser humano é cheia de prova. Que é uma demonstração ou teste para que saibamos que somos dignos das promessas que Deus nos fez ou digno daquilo que a gente vai fazer. As promessas de Deus também passam por esse processo e é o que nós vamos aprender agora. Tá bom, amados? Glórias a Deus. Depois que o povo passa ali pelo meio do mar, eles estavam na região de Piairote, de frente a Baal-Zefon. Deus manda Moisés ferir a água com a ferramenta que tinha na mão, que no caso era o cajado, estendesse a mão para o mar. Deus ia criar um caminho, Deus criou um caminho, todo mundo passou por terra seca, mas e agora? Atravessamos o mar, o destino é Jerusalém, e agora? E é o que nós vamos aprender. Veja o que foi que Deus fez. Êxodo capítulo 15, versículo de número 22, está escrito assim, ó. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Meu irmão, a situação não é bela, não. O pessoal acabaram de ver um grande milagre, acabaram de ver uma grande manifestação de Deus, mas tem um desertão para andar depois daí. E eles começam a andar no deserto. O nome desse deserto chamava-se
deserto de Sur. E vão eles andando. Eles andaram 3 dias, não acharam água. Meu irmão, imagine o sufoco. Mais de 2 milhões de pessoas andando no deserto, sem água. 3 dias sem beber água. 3 dias sem tomar banho. 3 dias sem escovar os dentes. Como que estava a vida daquelas pessoas? Não era fácil, não. Não era fácil, não. Sabe o que Deus está ensinando? Isso aqui é um teste. E que teste, hein? A promessa estava na mão do povo. A promessa estava no coração do povo. Nós aprendemos a lição na mensagem que eu trouxe ontem aqui. Moisés estava com a ferramenta na mão, o cajado. Segundo, o poder de Deus estava na mão de Moisés. Deus agora está ensinando. As provas, na verdade, é um ensino de Deus. É para a gente perceber se nós estamos aptos para receber na nossa vida o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o cumprimento das promessas, entende? É um teste. O povo está andando 3 dias, não encontraram água. E esse pessoal começou a ficar estressado. Começaram a ficar aborrecido. Começaram a ficar bravo. Imagine 2 milhões de pessoas estressadas. Imagine 2 milhões de pessoas sem tomar banho. Você já tentou ficar 2 dias sem tomar banho? Nem você te suporta, né? O povo ficaram 3. 3 dias sem beber água. Você já tentou ficar 1 dia? É difícil, né? A gente desidrata, porque a sede é uma doença universal, todo mundo tem. Você sabe o que Deus estava ensinando? Primeiro, a lição da dependência. Todo ser humano sente sede. Quem é o provedor da água? Deus é o provedor da água. Pastor, da onde que vem a água? Boa pergunta. Da onde que vem a água? Você sabe da onde que vem a água. Deus, ele é o provedor da água. Logo Deus estava ensinando: eu sou o provedor daquilo que vocês precisam. Era Deus ensinando: eu sou o provedor daquilo que vocês precisam. O povo tinha acabado de sair de um grande milagre. Deus abriu o mar e criou um caminho novo para o povo andar, porque o caminho tinha acabado. Certo? Do outro lado, Miriam tocando pandeiro, fazendo festa, as irmãs adorando, Moisés criando louvores, bendizendo a Deus. Tá todo mundo alegre, mas logo na frente, um desertão para andar. E sem água. Entra o pavor novamente. Às vezes você constrói uma família, né? Tem um ministério e constrói uma profissão, e aí você olha para você e fala: agora eu estou realizado. Tá tudo certo, pastor. Glórias a Deus. Amém. Tá tudo certo. Daqui a pouco aparece um problema para você resolver. E era realmente isso que Deus estava ensinando. Daqui para frente, vocês também têm que aprender a resolver os problemas de vocês. Era isso que ele estava ensinando. Vocês dependem de mim? Sim. E eu vou ser o treinador de vocês. Eu vou ensinar vocês a resolver os seus problemas. Então, quando eu tenho problema e quando você tem um problema para resolver, qual é a sua atitude? Qual é as suas decisões e estimas do problema? Você fica estressado? Você fica bravo? Você xinga? Você murmura? Você faz o que quando você tem um problema grave? O problema dos irmãos aqui não era simples não, tá? Andar no deserto 3 dias, sem beber água, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem luxo nenhum, não é simples isso aqui não, tá? Quem já viveu isso sabe que não é simples. O povo se desespera. Sabe o que foi que eles fizeram? Versículo de número 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber água de Mara, porque era amarga. Por isso chamou seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Mais uma vez, as pessoas não sabiam resolver os seus problemas. A gente tem dificuldade de resolver os nossos problemas mesmo com Deus, tá? Mesmo Deus estando no domínio, mesmo Deus estando na direção,
mesmo Deus estando ensinando, mesmo Deus estando conduzindo, nós temos dificuldade de resolver os nossos problemas. Veja que esse povo que está agora reclamando, que está agora murmurando, é o mesmo povo que agora, há 3 dias atrás, estava murmurando, reclamando, xingando Moisés, dizendo: você é um covarde, você é um ingrato, porque a gente estava lá no Egito, você tirou a gente de lá, e a gente ia morrer mesmo, porque Faraó mata todo mundo, ele é um miserável, e agora você tirou a gente de lá, falando que a gente ia para Jerusalém, e que a terra mana leite e mel, e que não sei o quê, e agora nós estamos aqui nesse deserto de Piairote, de frente a Baal-Zephon, lá para frente o mar, o caminho acabou, atrás o exército de Faraó, e a gente vai morrer mesmo, não tinha sepulcro lá no Egito não. Está todo mundo desesperado reclamando de Moisés. Moisés falou: fica quieto e vocês vão ver o livramento de Deus. Eles ficaram quietos. Deus abriu o mar vermelho, deu o livramento. Segundo problema, a falta de água. O pessoal está murmurando de novo. Tem gente que reclama de tudo, meu irmão. Não tem jeito. Reclama de tudo. Mas em vez de a gente ficar reclamando pelos problemas que a gente tem e pelos problemas que aparecem na nossa frente, a gente tem que ficar focado na solução, meu querido. Nós temos que focar na solução, minha querida. É isso que Deus está ensinando. Fica preocupado com os teus problemas, foca na solução. Como eu falei, não te preocupa com a prova, te preocupa com a nota. Porque se você tirar abaixo da média, vai repetir a prova. Por exemplo, quantas pragas tem no nosso mundo? Ô, meu amado, é muita praga. Já teve câncer, AIDS, gripe de frango, gripe suína e diabetes. Aí apareceu o coronavírus. Bem, a gente não estava esquecendo do câncer, apareceu o coronavírus. E aí a pergunta: pastor, as pessoas estão mudando? Não. As pessoas não estão mudando, a gente não estamos se convertendo. Na verdade, toda vez que o pai castiga, é para a gente melhorar, tá? Porque se a gente melhorar, ele não precisa castigar de novo. Aprenda isso aí. Lembra quando você era criança, que o papai e a mamãe lá atrás passavam a mão no chinelo? Ou no cinto, né? Teve uma mulher que postou lá no Facebook, eu ri tanto. Ela postou lá, né? Tinha um chinelo, um cinto, tinha uma colher de pau, tinha outro elemento lá. E aí ela colocou lá dizendo assim: qual psicólogo desse te atendeu quando você era criança? Porque os nossos psicólogos, lá nos anos 90, nos anos 80, eram uma sandália havaiana, né? Um broto de goiaba, era um cinto. Era isso. Os nossos pais castigavam. Agora, era menos ladrão tinha no mundo, tá? Era menos corrupto, era menos drogado. A gente respeitava mais. Aí melhorou o negócio, a gente parou de apanhar, mas aumentou os ladrões. Você pode observar. Aumentou os homens que batem nas mulheres, né? Aumentou. Aumentou os homens. Tem lei para tudo quanto que é canto. Pastor, você é contra as leis? Não. São boas, mas resolve o nosso problema. Apareceu aí a lei de feminicídio e os homens se tornaram mais covardes. Aí que os homens estão fazendo perversidade mesmo com as mulheres. Então não está resolvendo o nosso problema. Entende? É porque nós estamos focados muito no problema e menos na solução do problema. E é isso que Deus está ensinando. O povo aqui só está olhando para o problema. E quando a gente fica olhando para o problema demais, a tendência é você ficar estressado. A tendência é você ficar aborrecido. A tendência é você ficar injuriado e você começa a reclamar de Deus, do governo e da polícia e do prefeito e do pastor e do irmão, do pai, da mãe. Reclama de tudo, mas não foca na solução. E aí Moisés mais uma vez vai orar. E quando ele ora, Deus mostra a solução. Todo crente que vive orando, ele tem direção da solução. Presta atenção nisso aqui. Todo crente que busca Deus, Deus vai direcionar ele no caminho da solução. Louvado seja Deus. Moisés ora.
E quando Moisés ora, versículo de número 25, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhe deu estatuto e ordenança, e ali os provou. Lembra que eu te falei que toda promessa de Deus passa por um teste? Pois é, passa por a prova. Por isso que se você estiver passando pela prova, dá glória a Deus e tenta tirar uma nota acima de 7, porque se você tirar abaixo da média, ela repete. Mas se você tirar acima, você é aprovado e não reprovado. Você vai mudar de fase. Deus só está provando para ver se o povo era digno de entrar em Jerusalém, para ver se era digno de ser uma nação modelo, para ver se era digno de ser o sal da terra e luz do mundo, para ver se era digno de ser usado por Deus. Você está achando que para a gente ser pastor é fácil, meu amado? Não é não, tá? Eu estou na igreja servindo a Deus há 20 anos, tá? Eu já li essa Bíblia que eu estou pregando para você aqui 9 vezes inteira, de Gênesis e Apocalipse. Aí você olha, por que esse camarada entende de Bíblia? Ué, eu já li ela toda 9 vezes. É só isso. E eu não estou aqui te contando isso para me exaltar, não. Isso aqui é dedicação mesmo. Se você quiser ser instrumento na mão de Deus, você tem que se dedicar, tá? Não é assim, eu quero ser e pronto. Não, você tem que se dedicar. Senão você nunca vai ser. E aí você vai ver um monte de gente sendo, um monte de gente fazendo, um monte de gente sendo usado por Deus e você não é usado. Pastor, por quê? Porque você não se dedica. Se você se dedicar, Deus vai te usar também, e vai te usar talvez mais do que me usa, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que Deus está ensinando. Todos têm que passar pelo teste. Pastor, você tem tanta informação. Eu sei, porque eu vivo me dedicando. Todo dia, quando eu venho aqui para a rádio, eu oro de manhã, que é o meu devocional. Eu pego na Bíblia para ler. Entende? Quando eu chego aqui, eu oro com vocês. À noite, na minha igreja, eu estou pregando o Evangelho, ensinando Bíblia e aprendendo com os irmãos. É constante dedicação. Deus aponta um lenho. O que é aquilo? Lembra da ferramenta lá do capítulo 14 que nós aprendemos ontem? Moisés está com uma ferramenta na mão e não sabia que havia poder de Deus na ferramenta, que era o cajado. Toca nas águas, Moisés, as águas se abrem. Aí Deus fala, Moisés, esqueceu do lenho? O cajado está na tua mão, abençoado. Esqueceu, Moisés? Já era para você ter resolvido esse problema. Não aprendeu ainda não, foi? A nossa ferramenta é a palavra. A palavra de Deus, essa é a ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, o manual de instrução. Nessa palavra tem todas as promessas de Deus que nós precisamos para a nossa vida. Nessa palavra tem todas as bênçãos de Deus que nós precisamos para a nossa vida. A água estava amarga, o nome lá era Mara, que quer dizer amarga mesmo. A água estava amarga, aí Deus estava dizendo, Moisés, o amargo pode ficar doce. O poder de transformar está nas tuas mãos. Toca nela para você ver, aprenda. Quando Moisés tocou, a água ficou doce. Pronto, está resolvido o problema. O poder de Deus está na sua vida. O poder de Deus está nas suas mãos, que é a palavra do Senhor. Tudo que Deus te prometeu que faria por meio da palavra, Ele faz porque Ele é Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, para mim ir para o final, deixa eu te contar o que Deus fez depois que o povo passou pela prova. Todo mundo bebeu água, todo mundo ficou feliz, todo mundo alegre, porque quando Deus nos abençoa, a gente fica alegre, né? Aparece dinheiro na nossa conta, a gente fica alegre. Quando você tem saúde, a gente fica alegre. Quando a casa está tudo bem, a gente fica feliz. Mas quando aparece o primeiro problema, tem gente que se estressa, tem gente que murmura, tem gente que xinga, tem gente que se desespera, tem gente que roda a baiana, né? Tem gente que fica de um jeito que ele até esquece que é crente. E é isso que Deus está dizendo. Ué, vocês esqueceram que vocês é crente? É? Vocês esqueceram que ainda agora eu abri o mar, já estão dando piti de novo? Outra vez? Não aprenderam nada? Glória a Deus. Amém, amados? Aí Deus agora vai ensinar o povo dizendo desta forma. Veja o que Deus ensina aqui. 4 condições aqui, versículo de número 26. Se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que Deus está dizendo? Meus amados,
Eu fiz isso, sabe por que eu fiz isso? Para que vocês aprendam a me ouvir. Então tem algumas provas que Deus coloca na nossa vida que é pra gente aprender a ouvir Ele. Amém? Você acha que o coronavírus é por causa de quê? Tá todo mundo aí achando que é bonzão, que papapá, e Deus está dizendo, ei, vocês moram num planeta que é meu. Vocês moram numa terra que é minha. Eu sou dono disso aí, tá? A riqueza que vocês têm, quando vocês morrem, vocês não levam, não. Isso aí é tudo meu. Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo quanto no mundo há. Então, as provas, muitas vezes, é pra gente começar a ouvir Deus, tá? A gente começar a se preocupar com Ele. Glórias a Deus. Então, a primeira condição aqui, se ouvires atento a voz do Senhor, Deus fala, tá, amados? E é isso que Deus está fazendo. Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Vamos atentar para a voz de Deus? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Segunda condição, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. A gente tem que se preocupar com o que é perfeito, com o que é certo, tá? Com o que é certo. Todos aqueles que é de Deus tem que se preocupar com o que é certo, com o que é santo, com o que é justo, tá bom? Tudo que é reto, é tudo que é certo. Começa a se afastar daquilo que é errado e começa a se apegar àquilo que é certo, tá bom, amados? Terceiro aqui, e guardares os seus mandamentos. Mandamento quer dizer ordem. Tudo aquilo que Deus manda através da palavra, começa a observar que isso é benéfico para a nossa vida. Jesus falou, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Pastor, eu amo Jesus. Tá, você não tem que provar isso para mim nem para você. Você tem que provar para Ele que você ama Ele. E o que você tem feito para provar para Ele que você ama Ele? Porque quem ama quer estar perto. Amém? Quem ama quer estar perto da pessoa amada. Olha que lição linda. Quem ama quer estar perto da pessoa amada. Quem ama se preocupa, né? Quem ama quer ouvir a pessoa, porque é um prazer ouvir a pessoa amada, sim ou não? Quem ama quer ouvir a pessoa amada. Quem ama quer saber como que a pessoa está, né? Quem ama liga para dizer, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Foi um prazer te ouvir e nunca mais eu te vi, tava com saudade, né? Porque quem ama é assim, quer estar perto da pessoa amada, quer ouvir. Pastor, eu amo Jesus. Tá, mas você conversa com Ele? Tem um diálogo com Ele? Tem um relacionamento? Então ele falou, se você me ama, mas fica só nas palavras, isso não é amor. Porque amor é dedicação, amor é entrega de vida, amor é renúncia, amor é cuidar, amor é valorizar. Amém? Terceiro é isso aqui. Quarto, estatuto. Estatuto é decreto, tá? Decreto. Estatuto é decreto. E os decretos de Deus já vêm com sentença assinada, viu, amados? Então, na nossa vida, dá certo e dá errado. Se a gente seguir as suas orientações, vai dar tudo certo. Se a gente não seguir, dá tudo errado. Pastor, por que está dando errado para um monte de gente? Porque as pessoas estão andando fora dos estatutos de Deus. Estão andando fora da direção, vai dar errado mesmo. E só quem perde é a gente. Amém? Quarta condição aqui. Quinto, ele está dizendo, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que permiti ao Egito, porque eu sou Deus que sara. Ele está dizendo, a partir de hoje, se vocês viver esses 4 princípios que eu coloco aqui, a vida de vocês vai ser dominada por mim. A bênção minha vai estar sobre a vida de vocês. Eu vou dar água, eu vou dar roupa, eu vou dar trabalho, eu vou prosperar, eu vou fazer tudo por vocês. Amados, e o povo começou a viver isso, tá? E aí você vai ver, Deus apareceu uma pedra no meio do deserto e aquela pedra era Cristo, saía água mineral da pedra. No frio, Deus preparava uma nuvem de fogo, colocava, né, lá em cima e o vento batia e o pessoal era aquecido por aquele vento morno, né, por causa do frio, porque no deserto fazia muito frio. Quando estava muito calor durante o dia, Deus preparava uma nuvem de chuva, colocava na frente do sol, né? A nuvem de chuva ficava na frente do sol e o povo tinha ar-condicionado em pleno deserto. Olha que coisa linda! Ar-condicionado em pleno deserto, o vento batia e aí aquela brisa fresca aquecia o povo. Era Deus conduzindo o povo, porque eles começaram a viver o mandamento. Benção pura, amados! E vai o povo andando em pleno deserto, tinha muito escorpião no deserto, tinha muita cobra, os escorpião picavam, as cobras picavam as pessoas, e gente gritando, dizendo, meu Deus, como que eu faço? E aí Deus curava as pessoas, Deus deu uma sabedoria a Moisés, né? Moisés construiu lá uma cobra de ouro, e quem olhava para a cobra, Deus manifestava cura. Aquilo era a tipologia da palavra, quem olha para a palavra e acredita nela, Deus cura, Deus sara, porque ele se manifesta o nome, Jeová Rafá é o Deus que sara, é o segundo nome redentor de Deus, e vai o
povo andando em pleno deserto, Deus mandou maná do céu, comida, alimento, e o povo comia. Amados, não tinha roupa, não tinha grife no deserto, não tinha nada disso para o povo. E aí a roupa que o povo estava vestido, a camisa, crescia junto com o corpo, a sandália crescia junto com o pé. Ah, meus amados, Deus fez tanto milagre, tanta obra linda na vida do povo. Aí quando você vai lá em Israel hoje, você vai ver um povo que prosperou em pleno deserto. Pensa numa terra difícil, mas tudo que se planta nasce. Deus abençoa aquela terra de uma forma tão linda, porque o povo começou a viver isso aqui. E se você ler o Salmo 107, você vai descobrir lá, o salmista escreve, né? No Salmo 105 e o Salmo 107, o salmista escreve dizendo que todos que saíram do Egito, enfermo e em dificuldade, Deus sarou a todos para que o nome de Deus fosse glorificado. Amém, meus queridos? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo sua vida, eu abençoo seus projetos, eu abençoo sua família, eu abençoo as suas atitudes agora. Em nome de Jesus, Pai, cumpra a sua palavra na vida dos teus filhos que estão tomando decisão agora, que ouviu a sua palavra, que tem se alimentado da sua palavra através deste programa. Este programa tem sido uma bênção na vida das pessoas e eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoe o proprietário dessa rádio, o pastor George, um homem abençoado por ti, ungido do Senhor, que a mão do Senhor seja sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, minha querida, eu vou me despedindo de vocês. Então, se você gostou desse conteúdo, dê um like no vídeo, se inscreve no canal da Rádio Cantaia FM, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do nosso Deus e Pai, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu me despeço aqui de vocês, se Deus quiser, amanhã nós vamos estar por aqui novamente, tá bom? Fica com Deus, em nome de Jesus, tchau!